Fala aí, minhas crianças, bom dia. Bora começar logo para ver se a gente consegue diminuir aí o tamanho desses vídeos, mas rapidamente reforço a ideia de que seria bom se vocês me dessem a feedback dessas aulas, tá? Eu falei, seja pelo WhatsApp ou pelos comentários na postagem, enfim, tá? Espero que vocês estejam bem, tá bom? Então, bora começar. Na aula de hoje, a gente vai trabalhar com alguns tipos especiais de matrizes, que elas vão aparecer com muita frequência nos nossos estudos desse ponto em diante, tá bom? Bom, como eu falei, na realidade são nomes, são conceitos, e eu garanto que na medida que o tempo passar, isso vai ser melhor entendido por todos. Então, a gente vai ver, como eu disse, alguns tipos especiais de matrizes, como por exemplo esses dois. Uma matriz que possui somente uma única linha, ela é chamada de matriz linha. Então, observem aqui esses dois exemplos. A matriz A é uma matriz linha, né, porque ela possui uma linha somente e três colunas. Ao passo de que a matriz B também é uma matriz linha, já que ela possui somente uma linha. Então, galera, aqui nós temos um tipo de matriz que é importante tanto para o estudo que a gente vai fazer agora, quanto para o próximo tópico, que é o estudo de determinantes e sistemas lineares. Mas, de qualquer forma, observe o seguinte: toda matriz que possui o mesmo número de linhas e colunas, ela é chamada de matriz quadrada. Então, olha, observem essa matriz A, né? Observem que essa matriz A é uma matriz genérica que está aqui no meio, né? Ela possui três linhas e três colunas. Então, a matriz A ela é uma matriz quadrada de ordem 3, tá? Para não ter que ficar dizendo que ela é de ordem 3 por 3, se a gente sabe que ela é quadrada, o número de linhas tem o mesmo número, né, de colunas. Então, a gente diz que essa matriz A é uma matriz quadrada de ordem 3. E aqui, deixando bem claro, assim, bem indicado, perdão, essas duas diagonais. Tá? Então, essa diagonal que aparece aqui em vermelho, ela é chamada de diagonal principal. Essa diagonal que aparece aqui em verde, ela é chamada de diagonal secundária. Aí observe o exemplo que está bem aqui abaixo. Essa matriz A, observem que é uma matriz quadrada, né, de ordem 3, porque ela possui três linhas e três colunas. E aí eu deixei indicadas as diagonais, os elementos das diagonais principal e secundária. Então observem que a diagonal principal dessa matriz A tem como elementos -1, 0 e -6, e a diagonal secundária dela tem como elementos 5, 0 e -5. Prosseguindo, uma matriz ela é dita nula quando ela possui todos os seus elementos iguais a zero. Então, olha só aqui, ó,
deixei aqui alguns exemplos. Primeiro eu tenho aqui uma matriz nula quadrada de ordem 2. Está vendo aqui? Ela possui duas linhas, duas colunas, né? Ou seja, ela é quadrada e todos os seus elementos são nulos. Ao lado eu tenho uma matriz nula A de ordem 4 por 2, ou seja, essa matriz possui 4 linhas e duas colunas. Aqui, continuando, eu tenho uma matriz nula A Então, galera, a matriz transposta ela é obtida através da troca de forma ordenada das linhas da matriz pelas suas colunas ou vice-versa. Na prática, observe a matriz A que está mais aqui à esquerda. Observem que essa matriz A eu deixei aqui indicados essas três colunas aqui com cores diferentes. Então, observem que está aqui a matriz A, né? E aí, como é que a gente determina a sua transposta? A transposta, ela é indicada por um símbolo, por um índice
Bom, o primeiro exemplo aqui pede para determinar os elementos da diagonal principal e da diagonal secundária da matriz quadrada A de ordem 3, cujos elementos são iguais a essa expressão, I menos 2J. Então a gente tem que relembrar da aula 12, tá? Quando nós precisarmos construir uma matriz, a primeira coisa que a gente tem que fazer é, deu a ordem, eu sei que é matriz quadrada, ou seja, o número de linhas tem o mesmo número de colunas e é de ordem 3, então essa matriz possui 3 linhas e 3 colunas. A forma dela é essa que aparece aqui, tranquilo? Então, o que acontece? A gente tem que determinar cada elemento desse. Só lembrando que o primeiro índice que aparece é o índice I. O segundo índice que aparece é o índice J. Então, começando aqui pela primeira linha, ó, o elemento A1 tem tanto o índice I quanto o índice J, eles são iguais a 1. Beleza? Então, é só pegar e substituir aqui nessa expressão. Ou seja, eu tenho I menos 2J, eu vou ter 1 menos 2 vezes 1. 2 vezes 1 é igual a 2. 1 menos 2 é igual a menos 1. Continuando, o elemento, aqui na primeira linha ainda, né, o elemento A12 possui o índice I igual a 1 e o índice J igual a 2. Então, quando a gente substitui aqui na lei de formação, eu tenho I, que vale 1, menos 2 vezes o índice J, que é igual a 2. Primeiro a gente resolve a multiplicação, 2 vezes 2 é igual a 4, 1 menos 4 é igual a menos 3, beleza? O elemento A13. O elemento A13 possui o índice I igual a 1 e o índice J igual a 3. Ou seja, o elemento A13 é só substituir na lei de formação, eu vou ter 1, que é o índice I, menos 2 vezes o índice J, que é igual a 3. 2 vezes 3 é igual a 6, 1 menos 6 é igual a menos 5. Passando aqui para a segunda linha, o elemento A21. O elemento A21 tem como índice I o valor 2 e o índice J o valor 1. Quando a gente substitui na lei de formação, eu vou ter 2, que é o índice I, menos 2 vezes 1. Então, 2 vezes 1 é igual a 2, 2 menos 2 é igual a 0. O elemento A22 possui o índice I igual a 2 e o índice J igual a 2. Então, quando a gente substitui na lei de formação, eu vou ter 2, que é o índice I, menos 2 vezes o índice J, que também é igual a 2. Então, resolvendo primeiro a multiplicação, 2 vezes 2 é igual a 4, 2 menos 4 é igual a menos 2. Prosseguindo ainda na segunda linha, o elemento A23 possui o índice I igual a 2, o índice J igual a 3. Então, aqui eu vou ter o seguinte, o elemento A23 ele vai ser igual ao índice I, que nesse caso vale 2, menos 2 vezes o índice J, que vale 3. Resolvendo a multiplicação primeiro, 2 vezes 3 é igual a 6, 2 menos 6 é igual a menos 4. Passando para a terceira e última linha, o elemento A31 possui o índice I igual a 3, o índice J igual a 1. Então, aqui, o elemento A31 vai ser igual ao índice I, que vale 3, menos 2 vezes o índice J, que nesse caso vale 1. Então, eu tenho aqui na multiplicação primeiro, 2 vezes 1 é igual a 2, 3 menos 2 é igual a 1. Continuando aqui, o elemento A32 possui o índice I igual a 3, o índice J igual a 2. Quando a gente substitui na lei de formação aqui do elemento, então aqui o elemento A32 vai ser igual a 3, que é o índice I, menos 2 vezes o índice J, que é igual a 2. 2 vezes 2 é igual a 4, 3 menos 4 é igual a menos 1. Finalmente, o elemento A33 possui tanto o índice I quanto o índice J iguais a 3. Então, esse elemento A33 é o índice I, que vale 3, menos 2 vezes o índice J, que também vale 3. 2 vezes 3 é igual a 6, 3 menos 6 é igual a menos 3. Quando a gente substitui isso direitinho aqui na matriz A, a gente obtém isto aqui. Mas o exercício ele quer saber quais são os elementos da diagonal principal e da diagonal secundária. Ou seja, reparem que eu deixei aqui indicado em verde os elementos da diagonal principal
tá? Que nesse caso são iguais a menos 1, menos 2 e menos 4. E eu deixei aqui indicado em azul os elementos da diagonal secundária, que aí eu tenho menos 5, menos 2 e 1. No exemplo número 2, está pedindo aqui para determinar a transposta das matrizes. Então, eu até deixei aqui com cor diferente, que acho que fica mais fácil na hora de visualizar. O que acontece? O que é linha na matriz se transforma em coluna na sua transposta. Então, observem aqui, ó, a matriz A, ó, os elementos da primeira linha são iguais a 0, 2 e 4. Então, a primeira linha dela se transforma na primeira coluna da sua transposta. Os elementos da segunda linha da matriz A, que são iguais a 1, 3 e 5, se transformam nos elementos da segunda coluna da sua transposta, só lembrando que a gente representa a transposta de uma matriz por aquele índice T, ok? Aqui no item B, eu tenho essa matriz B, cujos elementos estão indicados aqui, ó, mas a primeira linha dela, que tem como elementos 1 e menos 1, se transforma na primeira coluna da sua transposta. Os elementos da segunda linha da matriz B se transformam nos elementos da segunda coluna da sua transposta. Certinho isso aí? O terceiro e último exemplo pede para determinar os valores das incógnitas para que essa igualdade ali ela seja satisfeita, tá? Então, o que eu tenho aqui? Do lado direito, do lado esquerdo, né? A gente não tem o que fazer. Do lado direito aparece I2. O que significa I2? Eu tenho uma matriz identidade de ordem 2. Só lembrando, né? A matriz identidade ela é uma matriz quadrada, cujos elementos da diagonal principal são iguais a 1 e todos os outros elementos são iguais a 0. Então, a matriz I2 é essa que aparece aqui, certo? Aí, eu vou ter o seguinte, essa matriz aqui do lado esquerdo tem que ser igual à matriz identidade de ordem 2 que a gente acabou aqui de determinar. E para que essas matrizes sejam iguais, os seus respectivos elementos também precisam ser iguais. Ou seja, observem só o seguinte, 2e menos 3, que é o elemento, né, da primeira linha, da primeira coluna da matriz esquerda, tem que ser igual a 1, que é o elemento correspondente da matriz que se encontra à direita da igualdade. Ou seja, ó, 2e menos 3 é igual a 1, o menos 3 vai passar para o outro lado mais 3, 1 mais 3 é igual a 4, né? O 2 multiplica a variável, passa para o outro lado dividindo, de tal forma que o valor, no caso da incógnita z, é igual a 2. Os elementos da diagonal secundária, reparem que ambos são iguais a 0, não poderia ser diferente. E aí eu tenho o seguinte, ó, esse elemento aqui, que é o elemento da segunda linha, da segunda coluna da matriz à esquerda, tem que ser igual ao correspondente da matriz que se encontra à direita da igualdade, ou seja, m mais 4 tem que ser igual a 1. O 4 aqui está somando, vai passar para o outro lado com o sinal trocado, 1 menos 4, o valor aí da incógnita m é igual a menos 3. Então, pessoal, alguns exercícios foram propostos, tá? Espero que vocês estejam conseguindo entender o conteúdo sem problema nenhum, tá? Aí na quarta-feira que vem eu trago a correção, comentado e tudo mais, e aí sim eu solto o quiz das aulas 12, 13 e 14. Então, galera, por mais que dê vontade, mas segurem a onda, fiquem em casa e, enfim, estou aqui para aquilo que vocês precisarem, tá? Um grande abraço para vocês.